Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos meditar sobre a palavra de Deus? Eu sempre gosto de tematizar as palavras que eu ministro. Na verdade, não é eu creio que o Espírito Santo ele me dá o tema da palavra, sempre. E nós estávamos em viagem semana passada, eu e minha esposa, passando uns dias de descanso, uns dias de férias, e conversando com um casal de pastores amigos que lá estavam também, esse tema veio ao meu coração. É interessante que veio alguns subtítulos, a qual nós vamos conversar aqui sobre isso hoje, e os textos bíblicos vieram automaticamente referente a eles. E eu já anotei ali, já escrevi para não esquecer, para não perder da mente aquilo. E no meio da viagem, no retorno, o Senhor foi ministrando ao meu coração, falando para mim sobre isso, sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. E sempre quando o Senhor me dá uma palavra, sempre quando o Senhor fala comigo alguma coisa, eu sei que eu vou pregar. É muito massa isso. Quando o Senhor ministra ao meu coração algo, eu sei que tem uma direção por um propósito. E o pastor Jean me deu essa graça de estar aqui hoje ministrando com a igreja. Aí ele me chamou ontem, anteontem. Eu falei, cara, Deus já me deu a palavra. Deus já tinha me dado a palavra. Então eu creio que o Senhor falou muito comigo sobre essa palavra, muito mesmo. E eu sempre acreditei que a palavra precisa passar pelo profeta. A palavra precisa passar pela minha vida. A palavra não pode ser apenas para você, ela tem que ser para mim. Ela tem que falar primeiramente comigo. É assim que funciona. A Bíblia diz que o óleo desce sobre a barba e ela escorre para a igreja. Literalmente eu tenho barba, então ela escorre para a igreja. Eu creio que a palavra vem dos céus, passa pelas nossas vidas e vai ao seu coração também. Mas precisa passar por mim. Amém? O tema da palavra, talvez é algo que o crente, o cristão, o evangélico, a gente é muito místico. A gente, às vezes, caminha dentro de alguns misticismos evangeliqueis, principalmente quem é mais antigo, na caminhada cristã, vai entender o que eu estou falando. E nós precisamos entender algumas coisas que acontecem dentro de nós, algumas coisas que acontecem na nossa mente. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, espíritos. E a nossa mente, ela é atacada constantemente pela ação do inferno, por situações da vida, por várias questões. Amém? Você acredita nisso? E foi isso que Deus falou no meu coração. O texto da palavra é as vozes na mente. As vozes na mente. Qual o texto? Apocalipse 3:6. Escute. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que nesse texto, a palavra para mim que me chamou a atenção, e eu vou explicar, é ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A minha pergunta aqui para você agora é: você está escutando ou ouvindo? Sabia que existe uma diferença? E eu fui buscar entender essa diferença sobre escutar e ouvir. Olha a definição sobre escutar. Uma ação que depende da sua vontade em prestar a atenção. Escutar depende de você. Escutar é algo externo. Também significa fazer, também significa realizar. Porém, a definição de ouvir é um processo que está ligado ao sentido da audição e é além das vontades. Olha que interessante. O ouvir é algo incítrico, interno. Vai além do que você quer. Por isso que o Senhor fala, aquele que tem ouvidos para ouvir. O Senhor não está falando para escutar. O Senhor está falando para você ouvir. É para você. É para nós ouvirmos aquilo que o Senhor está falando a nós, a igreja. Não é para você. Lembra no início que eu falei? É para mim. Porque nós somos a igreja. A Bíblia diz que eu sou o templo
templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então não tem a ver com você. Irmão, entenda algo que eu preciso dizer para você. O doutor Augusto ele ainda falou sobre isso domingo. Ei, o evangelho não é os outros, não é para os outros. O evangelho é para mim. O evangelho não é a transformação do meu marido. O evangelho é a minha transformação, é a minha restauração. O evangelho não tem a ver com o irmão do meu lado, não tem a ver com a minha família, vizinhos, etc. O evangelho tem a ver comigo. O evangelho é individual. O evangelho é uma vivência coletiva, mas o evangelho em si, as boas novas, é para mim. Para que eu seja mudado, para que eu seja transformado. Existe uma poluição auditiva muito grande hoje. Muita informação. Hoje, todos falam o que pensam. Não é verdade? Todo mundo fala o que acha que deve falar. E deixa eu abrir um parêntese aqui, ó. Nós temos todo o dever de falar a verdade, amém? Amém? Quem crê nisso? Todo mundo tem o dever de falar a verdade. Porém, entretanto, todavia, ninguém tem o direito de ofender ninguém. Sabe o que eu aprendi com a vida? Eu preciso sim falar a verdade sempre. Mas eu preciso ter muito cuidado nas palavras que eu digo. Porque a recepção, ou como a outra pessoa vai receber o que eu estou falando, ela pode estar escutando ou ouvindo. Se ligou? Então a gente precisa ter cuidado. Relacionamento, casais. A gente fala o que dá na telha. A gente ofende. A gente que é meio grosso, né? A gente às vezes fala e fala por falar, mas nós estamos magoando às vezes. Amigos, a gente acha que pode falar o que quer para o amigo, não pode. Nós precisamos peneirar o que estamos falando. Não temos o direito de magoar ninguém. Não temos o direito de ferir ninguém. Nós precisamos falar a verdade. Mas eu não posso entristecer o coração de ninguém. Eu preciso entender algumas coisas na vivência cristã. Deixa eu voltar para vós. Precisamos selecionar muito bem o que e quem estamos ouvindo. Precisamos ter muito cuidado. Olha só o que a palavra de Deus fala em Mateus 12:34. A boca fala o que o coração está. A boca fala o que o nosso coração está cheio. Mas estamos ouvindo. Estamos falando aquilo que nós estamos ouvindo. Estamos replicando para as pessoas, muitas vezes, aquilo que nós estamos ouvindo. Consequentemente, escute, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, ou a pregação do Evangelho. De novo, ouvir. Não é escutar. É ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra ela precisa entrar e nos transformar. Nos restaurar, nos mudar. Essa é a função da palavra. Essa é a função do Evangelho. E aqui, foi exatamente nesse ponto que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Quais as vozes em nossa mente ou em nossas vidas que nós estamos ouvindo? E eu subdividi em 4 pontos que eu quero falar com você. Primeiro dele, voz humana. Voz interior, a voz carnal. Olha o texto que Deus me deu. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Romanos 7, verso 19. Isso é o apóstolo Paulo falando. Ele está dizendo, cara, eu não faço o que eu quero, mas eu acabo fazendo o que eu não quero. Existe uma luta interna, meu irmão, dentro de nós muito grande. Existe uma luta na nossa mente muito grande. Dentro de cada um de nós existem lutas que, talvez a luta que existe dentro do Felipe seja diferente das lutas que existam dentro de mim. Mas todos nós passamos por isso. Todos nós temos, a Bíblia diz que Satanás, ele lança dardos contra nossas mentes todos os dias. Para quê? Para nós não venhamos estar no propósito, andar no propósito, caminhar naquilo que Deus quer.
É uma luta para fazermos o que é certo e o que é justo. Você sabia que existe diferença entre fazer o que é certo e fazer o que é justo? Isso vai para um outro pôr do sol. Mas existe uma diferença entre fazer o que é certo e fazer o que é justo. Tem um amigo que ele fala que deixar o que é ilícito é uma obrigação nossa. Mas às vezes Deus vai pedir para você também o que é lícito. Às vezes Deus vai pedir para você aquilo que não é pecado, para ver aonde está o nosso coração, aonde está a nossa obediência, aonde está realmente aquilo que a gente tanto fala: Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Cuidado, irmão. Eu falo isso e repito para você: cuidado com o que você ora. E isso eu queria que você guardasse dentro do seu coração. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me usa. Aí Deus começa a fazer. Aí tu começa: meu Deus, quanta luta. Você pediu para Deus mudar você. Senhor, me torna um marido melhor. Aí você começa a ver a traia que nós somos. Como nós é ruim. A esposa ora dizendo: Senhor, eu quero ser... Ei, deixa eu fazer uma parada aqui, deixa eu sair um pouquinho aqui. Palavra de Deus, Provérbios 31, fala o quê? Fala sobre quem? Quem, mulherada? Mulher virtuosa. Fechou. Quem já leu esse texto todo? Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Esses dias eu estava meditando com a minha esposa sobre isso. O texto da mulher virtuosa não fala sobre virtuosidade ou a mulher crente. Fala sobre a mulher ajudadora, a adjuntora, a parceira, a companheira. Porque se tu vê uma mulher para trabalhar. Já leu o texto, não? Meu Deus, a mulher carpina, a mulher pinta, a mulher lava o carro, a mulher encera o carro, a mulher pula o carro, a mulher limpa a casa, cuida dos filhos. Olha para você ver se não é assim. Lá no final que vai dizer assim aquela hora. Então a virtuosidade da mulher não está apenas na sua oração. Não estou menosprezando isso de forma alguma, mas estou falando da companheira, da parceira, da ajudadora, aquela que a Bíblia diz que ela precisa ser. Amém? Amém, mulherada? E homem, não foge não, porque tem teu lado também, fica tranquilo. A Bíblia diz que você precisa ser o suporte da sua esposa, o ajudador dela, o parceiro, o cara que cuida, a pessoa que ela abraça e ela se sente segura. Essa é a nossa função como homem. A Bíblia diz que Deus, Jesus é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia compara, cara, o homem, a mesma situação do homem, de Jesus como cabeça da igreja e o homem como cabeça do seu lar, cabeça da sua esposa. O mesmo cuidado que Jesus tem com a igreja é o mesmo cuidado que o homem tem que ter com a esposa. Já imaginou? Está disposto a morrer por ela? Apertou, né? Deixa eu voltar. Nossa mente é uma grande batalha. Nossa mente, cara, é uma grande luta. A frase que a gente mais ouve hoje: você precisa ouvir o seu coração. Você precisa dar asas ao seu coração. Deixa eu ler um texto para você. Cuidado com o coração. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, escute, presta atenção nisso aqui, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se ligou? Olha o que o Senhor está falando. Ele realmente prova o nosso coração. O Senhor olha para as nossas intenções e Ele nos dá exatamente aquilo que nós estamos semeando. Então, meu irmão, cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você está plantando. Você está plantando amor aonde você está? No trabalho? Na sua empresa? Com os seus amigos? Com a sua família? O que você está semeando? Salmos 139, 1 fala assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. A gente ora: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes a minha vida. Ainda estou falando da voz humana dentro de nós. Senhor, Tu sabes e todos os meus passos.
Ele sabe. Ele nos conhece. Hoje de manhã, eu estou passando por um processo para emagrecer. Até o Charles e a sua esposa estão aqui. São os donos da clínica lá, Veritas. Se você quiser fazer propaganda, está ali. O casal, uma bênção. Muito bom o processo deles. E Deus nos deu a grata satisfação de nos tornarmos amigos. Fomos pedalar, eu pedalo sempre. E esses dias de férias, dessa correria toda que estamos passando, dias atípicos do nosso comum, eu não acabei não pedalando. Aí, hoje eu acordei, deitei ontem, não, amanhã eu vou pedalar, amanhã eu vou pedalar, amanhã eu vou pedalar. Aí acordei de manhã, não vou pedalar, não vou pedalar, não vou pedalar. Irmão, que luta que eu passei comigo mesmo. Tu não faz ideia. Eu comecei a me boicotar. Não, eu vou dormir um pouquinho mais, porque daí se eu durmo um pouquinho mais, olha só, Pedro, presta atenção. Se eu durmo um pouquinho mais, aí eu vou ter a desculpa de dizer que eu não fui pedalar porque eu dormi um pouquinho. Olha a mente do infeliz. Diz que não é assim, que a gente não se boicota também. E eu fiquei na minha cabeça, não, mas aí, olha só, era umas 8 horas mais ou menos. Não, eu vou ficar até as 9 na cama, aí minha esposa está dormindo, ela está de férias, né? Aí o cachorro estava lá junto, falei, não, então eu vou dormir, aí eu vou fazer de conta que eu estou dormindo, aí eu acordo, não deu tempo. Quem não fez isso já? Não, eu vou na igreja, hoje eu vou na igreja, aí, mas sei lá, tem tá passando um joguinho do Brasil, vai passar 9 horas o jogo da seleção, né? Ontem passou, né? Aí, eu vou tomar banho. Aí enrola uma meia hora no banheiro. Aí sai do banheiro, volta de novo ao banheiro. Aí vai passar a roupa ainda. Poxa, 8h10, não dá mais tempo. Quem nunca se boicotou dessa forma? Irmão, foi tenso. Sabe o que eu fiz? Eu levantei, fui direto no banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto, vesti minha roupa e saí pedalar. Eu precisei vencer a minha mente. Eu precisei vencer a mim mesmo. As vozes humanas dentro de mim, eu ainda passei por tu ainda hoje lá. As vozes humanas, elas ficam dentro de nós, ecoando em nossa mente, nos tirando daquilo que Deus tem como propósito para nós. A minha pergunta é, você está escutando ou ouvindo? Qual tem sido a sua atitude? Precisamos ter uma mente transformada. Olha o que o texto de Filipenses 4:8 fala. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente precisa ser ocupada por coisas de Deus, por coisas dos céus, por coisas da palavra. A nossa mente não pode ser ocupada pelas preocupações do mundo, nem mesmo por nós mesmos. Por quê? Porque um dia você entregou a sua vida a Cristo Jesus, e a partir desse momento você não vive mais para você, mas você vive para Cristo. Isso é Bíblia. Então vença a sua mente. Irmão, foi luta levantar de manhã. Meu Deus. Só Deus sabe o quanto eu lutei comigo mesmo. E quantas vezes já passei por isso. Só que hoje a mente perdeu. Segundo ponto. As vozes externas. Texto, Salmos 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. O texto termina dizendo, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e... Deixa eu te fazer uma pergunta. Em quem você tem buscado conselhos? Em quem você tem buscado referências? Homens, mulheres, buscando referências em pessoas que não têm princípios cristãos. Princípios revelados pela palavra.
princípios que possam mudar e dar direção para a sua vida. Escute, olha só, Provérbios 12:5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios são enganosos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Verso 6, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Ei, escute, muito cuidado com quem você está se aconselhando, muito cuidado a quem você está buscando dar o seu ouvido, muito cuidado. Está no trabalho, está passando dificuldade no casamento, você abre sua vida para uma amiga do trabalho, o que ela vai dizer para você? Separa, amiga. Separa mesmo. Não é isso? Não é isso que o mundo oferta? O marido chega lá cheio de problema no relacionamento e começa a conversar. Cara, tem balada aí, tem mulher roda e essa é a proposta que infelizmente existe lá fora. Aonde vocês têm aconselhado? Hoje eu fui fazer a minha barba, cortar o meu cabelo para ficar mais lindo do que eu sou. Brincadeira, depois corta. Meus irmãos ficam sandalizados. E eu conversando com meu amigo, e ele abriu o coração para mim, falando coisas pessoais. E eu comecei a conversar com ele, cara, assim, na hora o Espírito Santo falou para mim, só ouve. Olha que doideira. E eu só ouvi o cara. O cara falou tudo relacionado à palavra. No final eu olhei para ele e falei, cara, mas tu sabe o que fazer? Ele falou, pastor, eu sei. Irmão, cuidado com o que nós estamos ouvindo. Às vezes estamos escutando muitas coisas, mas não estamos ouvindo o necessário. Buscando respostas em tudo quanto é lugar, mas aos pés do Senhor nós não vamos. Filipenses 4:6 diz assim, levar tudo em oração e súplica perante o Senhor, com ação de graça. Quer uma resposta de Deus? Ore. Quer uma resposta de Deus? Se ajoelhe, clame a Ele, entra no teu quarto, fecha a porta. É isso que a Bíblia diz. Quer uma resposta de Deus? Semana que vem, de segunda a sexta, estaremos aqui orando, das 6 da manhã às 7. Vem orar conosco. Pastor, não precisa fazer sacrifício nenhum. Não precisa mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor revela os seus segredos para aquele que o temem. Salmos 25:14. Sabe o que é o lance de orar aqui de manhã cedo? É você vencer a si próprio. E a Bíblia diz que na comunhão dos santos Deus habita. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder as suas orações o dia que nós nos dedicarmos a Ele. Porque Deus realmente não tem filhos prediletos. Filho Deus não tem, mas Deus ama. Deus anseia por filhos dedicados. Por filhos que se entreguem. Então tome cuidado. Em quem você está buscando conselho? Conselhos financeiros. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Bem sério aqui. E serve para você que está em casa também. Fazer campanha para que Deus abençoe a sua vida financeira, você pode até fazer. Mas enquanto você não entender um princípio que é dizimar e ofertar, não tem como Deus agir a teu favor. Porque princípio não se quebra. Princípio ele é obedecido. Princípio ele foi criado para nos dar direção. E um princípio de Deus é dizimar e ofertar. Ponto, acabou. Pastor, eu tenho pouco. Seja fiel no pouco e no muito ele vai te acrescentar. É isso que a Bíblia diz. Isso é princípio, não é nós que queremos nada seu. É o Senhor dizendo para você, quer ser fiel, quer que eu seja fiel, seja fiel. E o Senhor vai fazer coisas tremendas sobre a sua vida, meu irmão. Você não faz ideia nisso. Terceira voz. Essa aqui é meio pesada assim, mas é a voz de Satanás. Olha que doideira. Estou falando em vozes que falam conosco. E a minha intenção aqui, eu estava sentado ali, o Espírito Santo veio falando comigo. A intenção dessa palavra é que você distingua essas vozes. Você saiba entender a cada uma delas. Amém? Porque nem tudo é o diabo. A igreja, lembra no começo que eu falei que a igreja mistificou tudo? Tudo é Satanás. Não, meu irmão, tem coisa que é culpa sua. O diabo chega para Deus e fala assim, não, você não tem nada a ver com isso. Tu acha que não rola assim? Rola sim. O diabo vai dizer assim, foi ele que escolheu, não tem nada a ver comigo.
Escute, olha o texto que Deus me deu. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, ou ao derredor, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Olha que doideira. 1 Pedro 5,8. Só que tem algo nessa palavra. Eu estava à tarde orando e meditando sobre a palavra, e Deus me trouxe algo. A Bíblia fala que Deus permitiu que Jó fosse tentado ou atacado por Satanás, não foi? Esse texto está em Jó 2,6, se você quiser ler. Estava lá Deus, do seu alto sublime trono, a Bíblia diz que Satanás chega até ele, perto dele, e Deus pergunta para Satanás: tens visto meu filho Jó? O Senhor nunca fala isso de mim, meu Deus. E o Senhor fala, e o Satanás fala: também, tu faz tudo por ele, tu dá tudo para ele, tu abençoa ele em tudo, tu faz tudo para ele. E o Senhor fala para Satanás: então toca, só não mata, mas toca. E você sabe da história que aconteceu com Jó, amém? Aí, tem uma outra situação em Lucas, mas a Bíblia também fala de que Pedro foi solicitado, Satanás solicitou a Deus, a Cristo, para cirandar Pedro, ou para testar Pedro, ou para peneirar Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Só que o interessante daqui, Deus não permitiu que ele tocasse em Pedro. Deus não permitiu que Satanás viesse a Pedro. Deus não permitiu. Eu lembro de uns anos atrás, até nós passamos por essa cidade na viagem. Eu sofri um acidente de caminhão quando eu dirigia caminhão, muitos anos. E naquele dia, quando eu retornei do acidente, eu entendi que aquela vida não era mais para mim. Eu entendi que ali o Senhor havia me guardado para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque se eu tivesse continuado na vida que eu estava vivendo, com toda certeza o diabo teria me levado já. Aquele dia eu creio que Satanás pediu a minha vida ao Senhor. E ele disse: não, hoje não. Hoje você não vai tocar nele. E eu entendo que Deus, Ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porque o coração dele estava pronto. Então entenda, Satanás está ao derredor, buscando nos tragar, buscando nos derrubar. Deixa eu te falar uma coisa, cara, preste muita atenção no que eu vou te falar. Não brinque com o diabo. Saia dessa linha tênua entre igreja e mundo. Tome uma decisão, tome uma postura. Mude as condutas, obedeça a princípios, respeite a palavra, obedeça a mandamentos. Porque se nós não fizermos isso, nós não veremos a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta terrível entre a carne e entre o espírito no homem. O homem é um ser tricotômico. Se você está fazendo curso de teologia, você vai entender o que eu estou falando. O homem é dividido em corpo, e alma e espírito. E existe uma luta terrível entre as três partes. E aqui o apóstolo está falando sobre a luta da carne contra o espírito. É uma luta da tua carne, de quem você é, contra aquilo que Deus tem para você. Entenda, Deus tem o melhor para você. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as vozes que você está ouvindo ou escutando. Eu vou viver a minha vida mesmo. Eu faço tudo o que eu quero. Volto a repetir. Depois que você aceitou Jesus, você não tem mais o direito de fazer o que você quer. Você precisa obedecer ao Evangelho. Nós precisamos mudar condutas. Cara, e tenha certeza, o diabo não vai tocar em você. Não vai mesmo, cara. Porque o sangue de Jesus está sobre você. Porque o óleo de Cristo está sobre você. O óleo, o bálsamo do Senhor está sobre a sua casa, sobre os seus bens. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. Satanás não vai tocar sua casa. Satanás não vai tocar sua família, seus filhos. Satanás não vai tocar os seus bens. Sabe por quê? Porque Jesus é com você.
Então não dá mais trela para as vozes do inferno. As vozes, às vezes, estamos falando demais e ouvindo pouco. Eu, como um bom sanguíneo, falo demais. É bom para pregar, né? Porque fora isso, a luta. Porque quando a gente fala demais, a gente quase não ouve. Quando a gente fala muito, a gente não escuta. Cara, e Tiago 1,19 fala assim, ó, seja pronto a ouvir e tardio a falar. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, está na hora de você ficar quieto. Está na hora de você parar de reclamar do lugar que você está. Da empresa que você trabalha, da igreja que você congrega, do pastor que você tem. Eita! Honra. Uma coisa que eu aprendi, meu irmão, que é ser honrado, honre. Esse é um princípio que eu guardo dentro de mim, eu honro. Pode até ser pessoas com menos condições do que eu, com vida diferente do que a minha, mas eu honro. Porque a palavra que Deus tem sobre essa igreja, a palavra que Deus tem sobre esse lugar, que o reino de Deus está nos valados. O reino de Deus está sobre aquelas pessoas que estão ali, ó, que não tem nada o que comer, mas elas vêm com o coração aberto. Ah, pastor, mas nem todo mundo se converte. Não importa. O que importa é falar do amor de Deus. E um dia elas vão deixar de ouvir as vozes que atormentam as suas vidas. E um dia elas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Ah, cara, eu creio nisso fielmente. Amém? Deixa eu te contar uma história. Tem um tempo ainda. Deixa eu te contar uma história. Talvez você conheça a história. Um alpinista, ele foi desbravar uma montanha alta. E ele estava subindo essa montanha, começou pela manhã bem cedinho. No final, quase no final do dia, ele já estava no meio da montanha praticamente, escalando, sozinho. Ele queria ter a glória por aquela escalada que ninguém havia feito. E final de tarde, ele parou no meio do caminho, pendurado na corda. E ele falou, será que eu vou acampar aqui? Olha as vozes, né? Ou eu vou subir mais um pouco? Ele percebeu que dava para ele subir mais um pouco. E ele continuou subindo. Ele continuou subindo e já no entrar da noite, no escurecer da noite já, as nuvens começaram a tomar aquele lugar. Frio. Começou a cair uma neve. E ele continuou. Só que já uma boa parte da noite, já talvez lá pela madrugada, ele já não estava aguentando mais, cansado, com frio. Ele orou a Deus pedindo, Senhor, me ajude. Senhor, eu não vejo nada, eu estou aqui coberto pelas nuvens, está muito frio, a corda já está escorregando. Senhor, me ajude. E Deus falou para ele, corte a corda. Ele falou, como assim, Senhor? Deus falou para ele, corte a corda. Ele falou para Deus, não, o senhor está doido? Como é que eu vou cortar a corda? Eu vou cair? Deus falou para ele, corte a corda. Ele não ouviu a Deus. De manhã, acharam ele congelado, amarrado à corda, a 1 metro de uma plataforma. Se ele tivesse cortado a corda, com certeza ele tinha sobrevivido. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Corte a corda. Ouça o Senhor. Corte a corda. Deixa Deus agir. Você não está orando pedindo para Deus? Deixa Ele fazer. Corte a corda. Talvez você vá perder algumas coisas, mas perdendo em Deus, você nunca vai perder. Você só vai ganhar. Em Deus você nunca perde. Em Deus você só ganha. Por isso, corte a corda. A última voz. A voz de Deus. Escute o texto.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando nós ouvimos a Deus, nós conseguimos discernir o que Ele está falando. A fala de Deus, meu irmão, é inconfundível. A fala de Deus é incomparável. Escute, 1 Reis 19, verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmagalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve uma suave brisa. Ei, Deus fala suavemente conosco também. Deus fala calmamente ao nosso coração. Cara, olha só, Salmo 119, 13. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Meu irmão, ei, escute o que eu vou te falar. Quando Deus fala com você, o teu coração sente paz. Quando Deus fala ao seu ouvido, você sente que há uma direção a tomar. Quantos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já? Confessaram a Ele? Quantos ouviram essa voz? Hã? Quantos ouviram essa doce voz dizendo: vem, filho meu? Talvez não tenha mudado nada ainda. Talvez tenha mudado muitas coisas. Mas o Senhor fala com cada um de nós, de formas diferentes. Mas Ele fala. A voz de Deus é doce e suave, meu irmão. Escute, Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. A voz de Deus não traz contenda. A voz de Deus não traz confusão. A voz de Deus não traz discórdia. A voz de Deus não alimenta o teu pecado. Muitas pessoas oram pedindo a Deus milagres e Deus dá, e depois Deus abandona, as pessoas abandonam aquilo que Deus em si. Quer uma passagem bíblica? Os 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer a Deus? Quantos? 10. Apenas um entendeu e voltou a agradecer. Por favor, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não troque o santo pelo profano. Não há mais tempo para ficar caminhando em terrenos hostis. Não dá mais. Talvez você creia ou não, mas o Senhor Jesus está muito próximo de vir. Já estamos vivendo a última igreja de Apocalipse. Estamos indo para o fim. Ah, pastor, está falando desgraça. Não, meu irmão, eu quero preparar o teu coração e a tua vida, porque ninguém vai herdar o céu sem viver com Cristo na terra. Não tem como. Então nós precisamos discernir e ouvir a voz de Deus. Mas tem um ponto muito importante aqui. E hoje à tarde eu orando, o Senhor me trouxe isso. E é aqui que eu quero encerrar a minha palavra. Você só vai ouvir a voz de Deus através de uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai falar ao seu ouvido aquilo que Deus tem para você. E quando o Senhor, o Espírito de Deus, falar ao seu coração, não vai alimentar a sua carne. Quando Ele falar ao seu coração, não vai ser um conselho duvidoso. Quando Ele falar ao seu coração, não vai ser um conselho que te leve à morte, mas sim um conselho que te dá vida. Porque tudo que vem de Deus para nós nos dá esperança e vida. E só através do Espírito Santo
isso pode acontecer. João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Quando Jesus estava na terra, Ele era o Consolador. Ele era o ajudador. Mas quando Ele foi ao Pai, depois da cruz, Ele falou, vou deixar um Consolador. A definição de Consolador é o próprio ou eficaz para consolar, confortar, animar. É quem fala com você. É o Espírito Santo que ministra ao seu coração. Quantas vezes, escute, quantas vezes você foi fazer alguma coisa errada, ou tomar uma decisão, e veio aquela fala na sua mente assim, ó, não faça, não vai. Quantas vezes, homem, você foi tomar uma decisão de comprar ou fazer alguma coisa e conversou com a sua esposa, e ela falou para você assim, ó, não faça, e você falou, eu vou fazer, eu sou macho. Aí se lascou depois. Porque a sua esposa também é usada pelo Espírito Santo. E vice-versa. Terminando o texto, verso 16. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, meu irmão, ele vai estar com você eternamente. Para te dar todos os conselhos necessários todos os dias. Verso 17, aqui que é interessante. O Espírito de verdade. Não é um espírito enganador, é um espírito de verdade. Não é da verdade, é de verdade. Existe uma diferença aqui. Que o mundo não pode receber. Escute, as pessoas que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador não podem receber esse espírito. Não tem como receber esse espírito. Porque o mundo não pode coabitar, não tem como as coisas pecaminosas desse mundo, elas estarem relacionadas com esse espírito. As pessoas que não estão em Jesus, elas não vão nunca conseguir entender esse espírito. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Fique em pé.